Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar... Alô? Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim. Alô? Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar. É da Praça da Figueira? Dos Jardins do Lógico? Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral. Bem-vindos, é aí, Luís, já estamos no ar, bem-vindos a mais uma edição da Prova Oral com o nosso convidado que é jornalista, é ficcionista e é também divulgador de temas históricos. Ele acaba de lançar aquilo que eu considero um compêndio, uma compilação de 365 histórias sobre a história de Portugal, basicamente uma história para cada um dos dias, não é? Exceto se for o ano... Do ano comum. Se for o ano bissexto, terás de fazer uma um edição, dia sem história. podes fazer uma edição especial, Pois, não é? Mas uma história por dia não sabe bem o que lhe fazia. É bem verdade. Luís, foi, antes de tudo, obrigado por teres vindo. A história de Portugal foi assim tão rica quando comparada à de outros países? Não, todas as Ou foi uma história normal? As histórias de todos os países são ricas sempre, não é? Cada país tem imensas... A história de cada país tem sempre imensas histórias, não é? A de Portugal não será mais rica nem menos rica que outras, não é? Tem a particularidade de se ter passado, de ter extravasado para outros continentes, não é? Mas... A história de Portugal é mais rica que a história de Espanha, por exemplo? Espanha, aquilo que a gente chama Espanha é uma invenção política que só começa no século... Espanha é uma invenção política. Não existe, não é? Não existe. Espanha não existe. Esta é a primeira. Já houve espanhóis que me disseram isto. Já houve espanhóis que me disseram isto. A Espanha não existe. Aposto que era da Catalunha. Espanha não. É porque a Espanha é uma criação política do fim do século XV. Portanto, praticamente só a partir do século XVI é que existe um país, um Estado chamado Espanha. É a casa do Reino de Aragão, não sei. Sim, claro. Já que falamos desta problemática da Catalunha em relação a todo o resto do país, as pessoas da Catalunha, muitas delas dizem que não são espanhóis, que Espanha é outro país, não é? É como os madeirenses? É como os madeirenses. Mas agora, como é que isso nunca aconteceu em Portugal? Porquê é que aconteceu em Espanha? Portugal seria... Espanha era o nome da Península Ibérica toda, não é? Os romanos chamavam isto Hispânia, não é? Espanha, não é? Espanha quer dizer terra dos coelhos. É porque enfim, pronto. Mas... Era a terra que era uma coisa muito mais nobre. Havia muitos coelhos, era isso? Agora há um que a gente conhece todo. O Passo Coelho. Pensei que era o Jorge Coelho, mas... Não, mas... Bem, pronto, ok. Mas portanto, Portugal era um dos... Uma das entidades que formavam essa tal Espanha, não é? Só que Portugal conseguiu ficar de fora quando se deu a unificação da restante península. Portugal conseguiu ficar de fora, não é? Não foi bom. Não quer dizer... Isto podia ter corrido melhor. Podia ter corrido melhor, mas quer dizer, mas talvez se tivéssemos sido englobados, estivéssemos hoje a lutar pela independência, porque essas coisas são sempre assim. Também é verdade. Vê-se o que se passa com os catalães, com os bascos, isso tudo. Também temos que ver a coisa por esse lado. Sim. Então, mas o que é que correu mal? Correu alguma coisa mal na história de Portugal? Não, correram várias, mas... correram muitas. Quer dizer, o que é que tu terias mudado? Imagina se fosse possível. Não é? Não, mas se fosse possível, olha, mudar aqui esta data não devia ter acontecido. Não sei, isso assim, uma data não sei, mas quer dizer, mas acho que o que corre mal é sempre por culpa das pessoas, porque as pessoas tomam atitudes que não são as mais corretas, não é? Quem é que foi o líder mais palerma da história de Portugal? Houve vários. Quem é que foi o Jorge Bush da história portuguesa? Houve muitos, não é? Por exemplo, o Dom Fernando, o Dom Fernando I do século XIV, que até acho que era simpático, mas pronto, enfim, meteu-se numa história... Burrinho. Meteu-se numa histórias de saias, correram mal, aquilo tudo, guerras com o Castelo, porque ainda não havia Espanha, não é? Daí depois Alves Barrota, não é? Pronto, não é?
Alves Barrota. Dom Fernando não prestou. Não prestou. Chamaram-lhe o Formoso. Não sei. Era giro, mas pronto, mas não valia nadinha. É um atributo físico, portanto isso não é coisa Pois, isso é muito frequente. O que é que eu ia dizer mais? Depois outros, não sei, o Dom Afonso V também não era grande coisa, porque já depois do Dom João I e do Dom Duarte aparece o Dom Afonso V, que privilegiou muito a nobreza, não sei o quê, deixou outra vez o Estado, que neste momento chamava-se a coroa, não é? Enfraquecer, não é? A tal ponto que quando sobe ao trono o filho dele, que assim foi um grande rei, o Dom João II, não é? Encontrou o Estado todo, encontrou todo o reino nas mãos das grandes famílias nobres, como se fossem hoje as grandes empresas, não é? Ao ponto de ele dizer que sou apenas o rei das estradas. Hoje nem isso podíamos dizer, porque as estradas estão concessionadas como se... Hoje nem isso. Bem, realmente, se passássemos à monarquia, o nosso rei agora não podia dizer que era dono de rigorosamente nada. O rei das estradas é a brisa. Só se fosse CEO de alguma grande empresa. Sim. Já agora, Luís, a ideia com que eu fico é que nunca como agora tantos livros sobre história estão a ser lançados. Isso tem muito a ver com a procura de uma identidade, de uma coesão nacional que todos nós eventualmente andamos atrás, precisamente pela crise que atravessamos. Eu acho que a história sempre interessou muito às pessoas. Mas houve aí um período que foi coincidiu com o período do Estado Novo e tal. Bem, ao fim e ao cabo, o século XX, quase todos os milhares, aquelas décadas do meio do século XX, em que a história era um bocado empolada politicamente, não é? Os heróis, aquilo tudo, os santos e tal, os descobrimentos, com um D grande. De forma que isso afastou um bocado as pessoas. Depois, a seguir ao 25 de Abril, houve outra vez um certo interesse pela história, porque a história interessa muito às pessoas, não é? Só que na escola é ensinada de uma forma que não me parece a mais adequada. Porquê? É ensinada de uma forma um bocado maçuda. Faltam histórias à história. Ora, a história é feita de histórias. Não é? Eu subscrevo. O que é que tu colocarias na história de Portugal, que é ensinado aos miúdos, que muitas vezes não é dado? É mais ou menos as histórias que estão aí nesse livro. Portanto, começar por contar coisas, acontecimentos com pessoas, episódios, não é? A partir daí é que se criou o gosto. Tornar a coisa interessante. Claro. Eu, por acaso, tive professores de história, bons contadores de histórias. Contadores de histórias, claro. Também tive. Acabas por encarar isto como uma novela interessante. Já agora, conta-nos uma boa história. Podes-nos contar uma? Que esteja incluída no livro. Não sei, olha, por exemplo, as da Justiça do Dom Pedro, não é? Isso agora é episódios que, enfim, quase histórias de terror, não é? O Dom Pedro, por exemplo, que era o justiceiro, o Dom Pedro Dias de Castro, não é? Do coração pela frente. Pois, claro, esse me mandou arrancar o coração aos carrascos de Dias de Castro, porque Dias de Castro foi mandado assassinar por ordem do Afonso. Do Afonso IV, exatamente, que era o pai dele, não é? Que não era por não engraçar com a rapariga, era por razões políticas, não é? Porque ela, enfim, aí receava que o reino fosse cair nas mãos dos castelhanos, porque os irmãos dela eram influentes em Castelo, enfim, e há política metida nisso, claro. Eu já estive lá na fonte onde tudo isso aconteceu. Sim, ainda estava lá sempre. Em Coimbra. Você não acredita em mim porquê? Senti. Não, mas estava a dizer, portanto, esse Dom Pedro ficou com o nome do justiceiro na história, porque gostava muito de fazer justiça. Coisa que se faz agora há pouco, não é? Mas ele fazia de uma forma muito cruel e muito arbitrária. As sentenças passavam ali pela cabeça e ele aplicava logo, não é? Esse rapaz estava bem no Irão. Aí conta-se a história que ele mandou serrar um frado ao meio. Mas serrar como os ilusionistas serram são as artistas. Mulheres. Só que este serrou a sério mesmo, não é? Credo. Porque, era doente da cabeça, sim, portanto. Porque o frade tinha seduzido uma mulher e tal, e ele ficou um bocado chateado com aquilo e tal. Um bocadinho. Mas já viram que na história de reis, de qualquer monarquia, de qualquer país, há sempre o louco. Há sempre. Há sempre. Não é? Sim. O louco, o belo, louco, o belo e o carniceiro. Sim. Agora, como é que o louco chega ao poder? Neste caso, é fácil de explicar. É uma questão de sucessão, não é? Por via hereditária, claro. Pois isso aí sim, mas pode... Por exemplo, como é que o Hitler chegou ao poder na Alemanha? Esse chegou por eleições, embora nos custe admitir isso. Não teve nenhuma maioria absoluta, mas de facto houve eleições. O partido dele recebeu um número considerável de votos, que não era a maioria, não. Acho que foi cerca de 30%. Mas depois houve umas combinações e tal, entre partidos e tal. Mas pode-se dizer que chegou por via democrática, pode-se afirmar que sim, não é?
O que é depois, uma das primeiras coisas que ele fez, assim que chegou lá, foi acabar com as eleições. Não é? Acabou com as eleições. Que isso é bom, não é? Isso é uma boa estratégia, não é? Portanto, vou ser eleito por eleições, mas acabo já com elas. Não é? E não se contentou com isso, mandou incendiar o Reichstag, que era o Parlamento, atribuindo a culpa a outros, neste caso aos comunistas. Nem sequer foi tímido, assim que lá chegou, acabou logo com isso tudo. Foi. Assassinou só alguns milhões de pessoas. Isso é curioso. Aliás, o regime hitleriano é uma coisa fabulosa. Como é que aconteceu isso? Como é que aconteceu? Foi por causa da Primeira Guerra Mundial, porque a Alemanha perdeu a Primeira Guerra, perdeu assim rés-vés, digamos, aquilo, pronto, perdeu ali, porque, enfim, aquilo foi quase um empate técnico ali, no ponto de vista militar, mas depois, politicamente, a Alemanha acabou por assinar o armistício. Os generais disseram sempre que tinha sido uma punhalada nas costas, tinham sido apunhalados pelos políticos, enfim. Mas como é que o mundo não conseguiu, depois, de certa forma, parar, por exemplo, Auschwitz? A Alemanha ficou de arrasto, porque depois, nesse tempo, as potências vencedoras, não é? Isto nos anos 20 exigiram grandes pagamentos, indemnizações e aquilo tudo mais. Bem, a Alemanha ficou de tanga, não é? Assim se compreende que um vendedor de Baía da Cobra, como foi o caso dele, tenha conseguido inflamar a multidão, não é? Depois ninguém parou aos Auschwitz, porque às vezes as coisas no momento não se vêem, não é? Mas o mundo não sabia o que é que estava a acontecer. Sei lá, a gente não sabe se nem se não. A gente às vezes, neste turbilhão da informação, não sabe o que é que se sabe, não é? Olha, por exemplo, vamos ver o que está agora a passar. As coisas da Líbia, por exemplo, fala-se muito da Líbia e tal, não sei dos rebeldes, não sei mas não sabem quem são aqueles rebeldes, não é verdade? Porque alguém os arma, alguém não. Bem, as histórias nunca são contadas até ao fim. Mesmo agora que é uma sociedade mais mediática do que nos anos 30 e 40, claro, é evidente. Não é? Sim, sim. Pois, mas porque é que as coisas não sei, o mundo às vezes só se apercebe das coisas a posteriori, não é? Porque aquilo está metido num turbilhão, não é? Pronto. E eles eram exímios nisso, não é? Tinham uns grandes ginastas, grandes festas, coisas muito patrióticas para mascarar, não é? Exatamente. Porque é que há uma expressão, eu penso que não será só neste país, sempre que, e temos aqui uma pessoa que percebe de história, por isso é que te vou perguntar, sempre que vemos alguém de cócoras, dizemos, olha que foi assim que a Alemanha perdeu a guerra. Não é? Isto é absolutamente verdade, não é? Isto é histórico. É verdade. Toda a gente sabe que Hitler estava nessa posição. Estava nessa posição no momento em que... Quando invadiram a Alemanha, não foi o Hitler. Não, o que é certo é que o que se diz é que a Alemanha foi invadida por trás. É por isso, não é? Esta expressão vem daí. Olha que eu não sabia qual é a razão dessa expressão. Não sei. Não sabes? Talvez talvez isso se refira mais à Primeira Guerra Mundial. Porque eu não sei quando é que essa expressão começou a ser usada. Eu nasci com ela, sempre me disseram isto. Ok, mas pode ter sido antes da Segunda Guerra. Okay. Portanto, pode referir-se à chamada Grande Guerra, que era a primeira. Quando as pessoas diziam a Grande Guerra, era a Primeira Guerra Mundial. Como é que o Hitler foi apanhado, já agora? Bem, eu estou a fazer estas perguntas. Estás a equipará-lo a um rei. Não, porque eu adoro ouvi-lo falar em história. Já percebi que é exatamente conhecedor. Sim. É curioso que o regime hitleriano, que deixou esta marca toda, durou apenas uns escassos anos. Durou 12 anos. 12 anos? Durou 33 a 45 só, não é? O que para um ditador é pouco, de facto. Mas em relação à marca que deixou e à memória que temos dele... Os Sex Pistols também só duraram 2 anos. Sim, é verdade. Mas cantaram God Save the Queen? Sim, mas durante 2 anos. Os próprios Beatles também duraram um pouco. Quantos anos é que duraram os Beatles? Não sei, mas foi tudo nos anos 60, acho eu, não é? Foi tudo nos anos 60. Já há poucas bandas que duram muito tempo. Olha, Luís, a propósito, um legado curioso dos nossos reis portugueses. Qualquer coisa que tenha permanecido até hoje, um hábito, um costume, uma tradição. Dos reis portugueses? Ou rainhas, não é? Pois. Já sei que a caipirinha... Havia uma rainha que era de Vassa. Não sei. Era esta da caipirinha, que embebedava toda a gente para depois... E ela própria. Bastante. A Carlota Joaquina, que era uma mulher... Era esta, não é? Era bastante antipática, a mulher do Dom João VI. A pequena feia Carlota gorda, Joaquina. É tem mesmo ar de... Era muito feioca. Era espanhol e tal, que conspirou contra o marido. Sacana. Enganava-o frequentemente, como se costuma dizer, não é? E não sabe. Como é que uma rainha conseguia enganar o rei? Bem, eles dormiam em quartos separados. Isso dormiam? Era uma característica da maioria. Dos reis? Sim, quase sempre tinham os seus aposentos, não é? Só quando queriam, quando tinham por objetivo manter a descendência, tal é que se reuniam. Portanto, só para procriação é que... Sim.
É regra. Mas era uma regra universal, ou era Então, sempre... se a gente for visitar os palácios aí de Mafra, mostra, está o quarto rei, estão os aposentos da rainha. Tinha, Depois havia as Isso aias, agora. havia as Tinha o seu aias recato. e não podia haver muita gente tinha no o seu mesmo quarto recato. ao mesmo tempo. Sim. As aias depois Eu estou absolutamente devia chocado com haver esta um revelação. casting, devia haver ali um casting de seleção Tinham com quartos rigor. separados. Pois, e atualmente não sei como é que é. Se a gente se puser a pensar, como é que é a Inglaterra, não sei. Tu, Acho se que fosses o, casado com a não Camila sei. Parker Bowles, certamente sei. também, Penso. também não Em partilharias quartos separados. Sim, certamente. Por acaso eu acho que é um. Eu acho que. Acordar ao lado de uma pessoa assim é difícil. Paga uma fatura elevada por causa de pessoas preconceituosas como tu, Xana Alves. Como eu. Porque sim, porque eu olho Porquê? para a Camila Parker Bowles como uma princesinha. Porque raio, só porque é feinha não pode ser princesa, é isso? Já a Diana Spencer, como correspondia a todos os protótipos de beleza, era considerada a princesa do povo. E depois de sabermos a quantidade de casos que ela teve, de facto, era a princesa do povo mesmo, não é? É verdade, Tu, é isso. Que piadas fazes tu? Desculpa, mas é verdade, não é? Bem, também pode-se dizer que o Príncipe Carlos não se portou bem, mas a verdade é essa, não é? Esse- Porquê Ela que as pessoas- precisava de um ombro amigo. Porquê é que as pessoas Tá? perseguem a Camila Talvez. Parker Bowles? Porque é feinha. Só por causa disso. Talvez fosse. Mas a expressão princesa do povo, como sabem, foi inventada pelo Tony Blair, não é? Não foi? Diz que sim. Foi inventada, o Tony sim, Blair foi que celebrizada por ele. criou a expressão, sim. Eu acho que ele já deve estar a pensar em casa. Por exemplo, expressões históricas. Tenho esta pergunta para te fazer. Mais uma vez saímos do domínio da história de Portugal. Só porque eu acho que tu gostas de história. E podes falar sobre tudo. Sim. Quando o Neil Armstrong vai à Lua, não é? Ainda hoje há quem diga Sim, que não isso ainda foi. está por Sim, confirmar. que foi ali nos estúdios Sim. da Sim, uma Tóbias. farsa qualquer. Não sei se está a dizer muito bom. Bom, passa a Tóbias, não é? Que fechou Exato, agora, 20 anos exatamente. depois, enfim. Bom, mas aquela frase que ele diz, este foi um grande passo para como é que é? Um grande passo para o homem, um pequeno passo para o um homem. pequeno passo Mas para o um homem, grande um grande passo para a humanidade. Exatamente. Ok. Esta frase, alguém, no seu perfeito juízo, pensa que ele não terá pensado muito tempo antes. Pensou, claro, essa Tem frase já que estar escrita, não é? Já estava escrita já, não é? E nem E se ele sabe- dissesse, apetece-me algo bem geladinho, isto ficava para sempre na história, não é? A gente nem sabe se foi ele que criou essa frase. Sim. Se calhar foi alguém que disse: olha, quando chegares lá, diz isto. Eu Mas acredito. há algum documento que diga Os americanos isso? pensam em tudo, Pensam, não é? pensam Tudo é em uma tudo. operação de Certeza marketing. E, absoluta. portanto, Aquelas piadas que eles dizem nas entregas dos Oscars e isso tudo, aquilo é tudo estudado. Tudo, evidentemente. tudo. Sim, isso é um guião, ok. É um guião, mas, não é? sim, claro. Mas não iam obviamente. deixar o primeiro homem a pisar a lua, não iam deixar que ele desse um disparate Pois qualquer. não, pois Aliás, há não. uma Diz coisa. ao Benfica, assim, umas coisas. Fica o quê? Bom, mas é curioso já agora, para as pessoas que estão a ouvir este programa, é um hábito muito comum nos talk shows americanos, já que falamos sobre isso, os convidados serem entrevistados antes. Isto é, tudo aquilo que eles vão dizer a seguir, o entrevistador já sabe o que é que ele vai dizer. E Sabe. porquê? Porque os programas têm tamanha audiência que eles não podem arriscar sequer ter um convidado que não vai ter uma história para contar Exatamente, ou que não pois. vai ter humor a contá-la. Então tem pessoas que não só entrevistam os convidados, o próprio apresentador entrevista, há uma pré-entrevista, toda a gente sabe, tira um pouco de... Não é? Tira um Se bocadinho. vires a cara da Oprah, percebes isso. Ela assim com aquele ar assim. Podem estar a dizer que assassinaram 4 pessoas e ela tem sempre a mesma expressão. É verdade, é pouco expressivo. É pouco expressiva. É verdade, E portanto, dizem que Mas ela é é uma excelente credível, comunicadora. mas é credível. Não, ela dá coisas às pessoas. E a partir do momento. É como a campanha eleitoral. Dá o quê? A partir do momento em que tu dás canetas e aventais, Não as teve pessoas com isso. votam. Que injustiça. Ela dá carros às pessoas. Porque Eu é não- que as pessoas não haveriam de gostar dela? Eu não acredito, estou aqui a defender a ópera, mas não é por causa disso, não é por dar Não? coisas às pessoas, não. Não, Mas é pela assim- credibilidade que ela tem. Não sei, vamos perguntar aqui a um ouvinte. Espera aí, temos aqui um ouvinte. Em linha está. Sim? Sim, olá. Luís Pereira. Luís Pereira. Será? Como vais? Santarém. Desde há pouco. Luís Pereira, o que é que achas que a ópera tem de diferente das outras apresentadoras para se tornar num ícone mundial e uma das pessoas mais ricas do mundo do entretenimento? O que é que eu acho sobre a ópera? Sim, já agora. Nunca me ocupei muito tempo a pensar nisso, peço desculpa, mas... Não tens opinião formada sobre isso, é isso? Não. Ah, está bem. Está bem. Pronto. Então, Queres falar sobre a história de Portugal? É isso. Estás em Santarém, a nível Não, histórico. A caminho de Santarém. Mas Sim. tem um grande. É um grande. É palco de grandes momentos históricos. Passei não é? muitas Sim, foi férias muito bom. em Santarém e fiz história. Acredito, Fernando Alvim. É verdade. Se é um marco negro ou não, depois saberemos. Sim. Foi uma cidade muito importante e foi conquistada por Dom Afonso Henriques e recentemente está ligada à nossa história porque a coluna do Salgueiro de Maia saiu de lá, como se sabe. Não é? Exato. Que alterou, que derrubou. Foi de Santarém. Foi de Santarém.
Porquê é que eu tinha na cabeça que tinha sido em Abrantes? Não. Por causa do quartel? Do quartel-general. Pois. Escola Prática de Cavalaria, que é em Santarém. Portanto, foi em Santarém. Foi de Santarém. Ainda foram uns quilómetros, hein? Sim. Naquela altura ainda demorava para ir 1h30. Sim, depois ia. Pararam ali na estação Na área de serviço. na área de serviço já era da Galp, Pagaram a portagem em Sacavém encheram e tal. depósitos. Sim. Depois paravam nos sinais e tal. Testaram-se com vinho verde. Oh, Luís, Agora vamos fazer uma diz lá alguma revolução. coisa de jeito para Sim, salvar Luís, agora és tu. este Tu líder. é que és revolucionário, Luís, diz. Eu? Não, queria apenas deixar uma pergunta ou Convidado. tentar saber da opinião do nosso convidado. É o Luís Almeida Martins. Se ele acha ou não que o ensino da história continua, na minha visão é um parente pobre na educação, porque é sempre visto como um interesse secundário, não é tratado como o ensino de uma língua portuguesa ou de uma matemática. Espera, Luís, deixa-me interromper-te, porque o nosso convidado não estava a ouvir a tua pergunta. Agora está, não estás, Luís? Agora estou. Eu vou então reformular. Se ele acha ou não que o ensino da história nas nossas escolas é um parente pobre da nossa educação, não é visto tão importante, não é tratado de maneira tão importante como o ensino do português ou de uma matemática. Há pouco referias um pouco isso, não é? Sim, eu já me tinha referido a isso. É um parente pobre porque nem sequer se fala disso. Fala-se da matemática e do português realmente e não se fala da história. A história é como se estivesse a ser bem ensinada e não está. Não está neste sentido. Não é criado o gosto pela história. E esse gosto só se cria tornando a matéria aliciante. Aliciante é encher a história com H grande de histórias com H pequeno. Sobretudo fazê-la ser habitada por pessoas. Eu agora, se me permitirem, faço aqui uma ponte. Até que ponto é que essa falta de interesse ou essa falta de investimento no ensino da história não estaremos nós a pecar agora com os atuais dirigentes porque desconhecem o nosso passado e tomam decisões não só do ponto de vista económico, mas do ponto de vista linguístico e assinam acordos de ensino português, ou seja, estamos assim a perder a nossa identidade. Não, isso do acordo, isso é um equívoco. Eu não sou contra o acordo por uma razão. Fui contra a reforma ortográfica, ainda não éramos nascidos, nenhum de nós que estamos aqui, não é? Mas o que acho que foi aberrante foi a reforma ortográfica de 1911. Porque a partir do momento em que se começou a mexer na ortografia, sem andar cavaco ao Brasil, gerou-se uma série de mal-entendidos. Portanto, este é apenas mais um, não é? Houve uma simplificação brutal da ortografia em 1911, porque a ortografia do português era semelhante à atual ortografia do francês, com consoantes dobradas, Y, PHs e isso tudo, não é? Isso acabou de um momento para o outro, de forma traumatizante, não é? Mas houve algumas consoantes mudas que permaneceram, algumas, como no caso da diretora, direção e isso. Outras tinham já acabado, por exemplo, dicionários e tudo, não é? Portanto, agora foi apenas completar uma obra entre aspas, não é? que tinha sido começada há 100 anos atrás. Espera aí, esse acordo de que falas foi em que ano? 1911. Foi logo quando começou a... Era quando farmácia ainda se escrevia com PH. Exatamente, com PH. Abismo com Y. O Fernando Pessoa, por exemplo, nunca adotou a ortografia nova. Diz que se recusava a escrever abismo com I. Abismo era com Y. Dava-me aquela ideia de abismo. É porque assim é mais fundo. Claro. Era uma ortografia muito bonita que se perdeu. Agora as pessoas ficaram muito agarradas a esta ortografia da República, não é? Também ninguém vai preso se não cumprisse o acordo. Eu não cumpro o acordo. Como se for, eu cumpro porque sou jornalista, portanto habituei-me já... Tu cumpres porque és jornalista? És obrigado? Não, porque habituei-me a ele. Eu não sou contra, como digo. É muito estranho. No outro dia vi um título qualquer e disse, está aqui um erro, e não era nada, já era um novo... Mas das consoantes e não sei o quê. Porque as pessoas estão agarradas a esta ortografia do século XX como se fosse um património, mas não é, porque ela decorre já de uma reforma essa assim profunda, que foi a tal de 1911. Portanto, não te faz confusão nenhuma? Nenhuma. A mim faz. Nenhuma. Mas estava a dizer, mas com respeito ao ensino, sim, a história está mal ensinada, isso acho que sim, não é? Achas que este momento que estamos a passar agora vai fazer parte dos compêndios muito... Há de fazer. Muito breve trecho? Há de fazer a grande crise, do início do século XX. Achas que vai ser a grande crise? Vai. Sim, vai. Eu já tinha havido uma bancarrota em 1890, mas uma vez a coisa depois resolveu-se. Também havia dívidas ao estrangeiro e tal. E aquela crise, a grande depressão de 1930, aqui em Portugal... afetou Portugal nessa altura? Afetou. Mas não como esta.
Vale ver a coisa, não se falou tanto disso porque é a altura em que o Salazar toma o poder, mais portanto o regime que passou a viver em ditadura, portanto aí as pessoas não se podiam exprimir por um lado, não é? Sim. Por outro lado, a miséria era enorme, não é? Portanto, o país, até aos anos 50, 60, os portugueses já viviam na miséria, não é? Os portugueses, a grande massa, não é? Só que não se importavam com ela. Não se importavam e também porque resignavam-se. não conheciam outra coisa. Porque não conheciam outra coisa. Esta agora custa-nos muito porque nós conhecemos e perdemos o que já tínhamos, porque estamos a perder. Estamos a perder coisas que chegámos a ter já, não é? O António Barreto, este fim de semana, ao Expresso, dizia que Portugal, enquanto nação, pode deixar de existir daqui há alguns anos, mas há partes do mundo em que isso há algumas é normal. décadas. Tu achas que isso pode acontecer? Eu acho que não, porque existe esta coisa chamada União Europeia, não é? Portanto, a União Europeia está concebida de tal modo que agrupa diversos Mas a União Estados-nação. Europeia não tira um pouco de identidade aos países? Tira. A União Europeia... Que a Merkel facilmente punhará. Agora pode-se dizer que foi já subvertida, que já quase que não existe a União Europeia. Quem é que manda? A Merkel ou o Passos Coelho? Eu acho que a Merkel está a fazer panelinha com a Rússia daqui a uns anos. É Merkel. Isto faz lembrar um pouco quando são os grandes grupos de comunicação. Por exemplo, quem é que manda na SIC? É o Luís Marques. Não é o Luís Marques, é o Balsemão, mas depois o Luís Marques está ali os bitados. Mas uma coisa, neste momento há a Alemanha e há a França, Sim. tal como havia há 100 anos, antes da Primeira Guerra Mundial. Só que aí entendiam-se mal e tal, e depois houve aquele cataclismo que foi a Primeira Guerra, que foi o suicídio da Europa, não é? A Europa em 1919 tinha perdido já a importância, não é? Porque até 1914 a Europa era o grande continente do mundo, quais Américas do Norte, quais nada, não é? Mas aquilo foi um suicídio, não é? Agora, a Alemanha e a França aparentemente são amigas. São amigas. Porquê? Porque dá jeito. Dá jeito, não é? Dá jeito. E depois estão dentro desta União Europeia, ou CE, ou ao Mercado Comum e tal, como se queira chamar, que foi uma invenção do pós-guerra, do pós-Segunda Guerra Mundial. Porque foi uma forma que políticos de grande envergadura, os desse tempo que não são os de agora, não é? Encontraram de evitar um novo cataclismo, não é? Portanto, mas isto não é típico, não tens. Repara, tivemos grandes guerras, depois tiveste um boom do crescimento, do consumo, depois tiveste uma crise, depois tiveste outro conflito outra vez. Isto não é assim típico. Será que não. É cíclico, sim. Não se aproxima aí também uma fase difícil outra vez? Sim, com certeza. Contestação social. Com certeza. Isto tem que rebentar por algum lado, não é? Não se sabe como, mas vai haver um cataclismo e isso vai. Achas que vai haver um cataclismo social, é isso? Social, acho que sim. E vai aparecer daqui a umas décadas, não sabe quando, algo de novo, acho eu, mas agora o que não se sabe, não é? As coisas novas aparecem depois de anos muito duros, como se sabe, não é? Ou guerras, ou depressões profundas. Ora, temos aqui o João. O João fala-nos, chama-se João Palace, é assim, Viana do Castelo, 25 anos, tem o transistor, a sua estereofonia muito alta. Vamos pedir com algum recato que diminua o seu volume. Não foi elegante a forma como eu pedi agora, Xana? Estás amoroso. Estou amoroso. Estamos a falar de uma perspectiva histórica, então. És um tonto. Não és isso, tu gostas de ti. Já te apanhei. E então, João? Olá, boa tarde. Olá. Eu vinha a ouvir, eu não tenho o rádio alto, por acaso, porque nem tenho o rádio ligado. Acabei agora de chegar a casa. Eu vinha-vos ouvir e reparei que não sabiam porque é que a expressão da Alemanha perder a guerra. Ele sabe. Sabes a explicação? Bem, eu vou-vos contar o que me venderam a mim. Então... O que me venderam foi que a Alemanha, como historiador que aí está deve saber, perdeu a guerra porque tentou a todo custo invadir Stalingrado, na Rússia, e na altura chegou o inverno muito rigoroso e as tropas alemãs não estavam preparadas para as temperaturas. E então, quando iam, imaginemos um conjunto de tropas numa fila, não é? A caminhar, e como tinham poucos recursos e não estavam preparadas para o frio, acabavam por cair para a frente e morrer assim. Ou seja, ficavam na posição, como o corpo não ia abaixo porque tinha a neve, ficavam na tal posição de 4. Agora queria-se aqui uma imagem. Não sei. Será? Ficavam como que enregelados, sentados, enregelados? Não, ficavam, caíam para a frente, como a neve estava lá, não os deixava cair. Rabinho para o ar, como se estivessem a dormir com as crianças. Está bem. Isso pode ter, mas curiosamente a história que me venderam sempre foi que
que de facto a Alemanha tinha tentado invadir Leningrado, mas houve uma movimentação das tropas que os apanhou por trás e eles não estavam a contar. Isto é, em vez de haver aquele confronto frontal, eles foram por trás e apanharam-nos sem eles pelas costas. Daí a expressão. Mas não sei, tudo vale, como eu não tenho a certeza absoluta daquilo que estou a dizer. Vamos ficar com a tua versão. Acho mais romântica. Mas a ciência... Mais elaborada. A ciência é isto, é dúvida, não é? Sim. João, queres deixar alguma pergunta, já agora, para o nosso sabe-tudo histórico? Sabe tudo. Muito bem. Então, já agora podemos fazer uma pergunta sobre a história do desporto em Portugal. O Luís faz um ar agora muito. Sim. Não? Algum medo, Albin? Não. Sim. Pronto, então, história do desporto em Portugal. Estavas-te a querer armar. Querias fazer uma pergunta muito difícil que o nosso convidado não conseguisse responder. O que é que vais dizer? Em que ano foi fundado o Sacavanense? Não sei, mas pronto. Estás a ir ao teu trivial parçudo só para sacar o meio. Vais falar sobre o Benfica e a década de 60, é isso? Muito difícil. Não. Não. Mas porquê? É um período muito prodigioso. E muito honroso da nossa história futebolística. Talvez não. Queres falar sobre o Sport? O vosso historiador aí sabe-nos dizer... conhece Cosme Damião? Ouviu falar na altura? Sim, o fundador do Benfica, sim. Exatamente. Sim. Sabe-nos dizer por que clubes é que ele andou? Quem se inspirou para fundar o Benfica? Essa agora, isso não sei eu. Pelo Belenenses. Isso é muito complexa, Pelo talvez. Belenenses, sei que passou pelo Belenenses. Talvez não tenha sido. Talvez ele tenha jogado no primeiro jogo internacional de uma equipa portuguesa, que foi salvo erro em Huelva, pela equipa do Sporting Clube de Portugal. Isso não é verdade, não acredito. Não acredito. Porque, tu és sportinguista para já. Porque o Sporting ainda não... O Sporting na altura ainda não existia. Isto é verdade. Não, ele quer lançar um mito. Sporting, façam Cosme Damião Sporting no Google e conseguem ver que o tal fundador se inspirava bastante no Sporting Clube de Portugal. Por isso, o Benfica teve um início muito atribulado. Eu lembro-me que foi quando só se deixou... quando colocarmos de facto estes princípios sportinguistas é que conseguimos vingar. Sim. Este Cosme das minhas... Vou investigar e saber se estamos perante um enorme visionário ou se um aldrabão que está aqui a entrar em antena. Sim, vamos saber isso. Poderás ser conhecido como João Palácio, o grande aldrabão de Viana do Castelo. Tens a noção? Ou o grande visionário. E farei-te a devida vénia se confirmar esta tua informação, João. Pois muito bem, é só escrever no Google. Está lá a informação toda. Olha, já agora podes tu próprio, João, podes tu próprio fazer essa investigação e enviar-nos para o nosso e-mail. Há muito que não divulgamos o e-mail da Prova Oral. As pessoas podem enviar erotismo para o e-mail. Não podem, não podem, mas podem enviar ao... Não, mas também podem, mas a verdade é que é melhor enviarem coisas sobre o programa e o e-mail é provaoral@rtp.pt. Não é? Podem fazê-lo. Obrigado, João. Um abraço para ti. Nosso convidado de hoje, convém aqui relembrar, é jornalista, acima de tudo, mas também é historiador. Já agora, deixa-me fazer esta pergunta. Gostas mais de ser tratado por jornalista ou por historiador? Eu sou jornalista, não é? E, aliás, não sou bem um historiador, sou um divulgador de temas históricos. Mas tu devias ser historiador. O historiador é um indivíduo que faz grandes obras de investigação, de grande fôlego. Tu não gostavas de fazer? Eu quero vulgarizar os temas históricos, torná-los, como se costuma dizer, um lugar como tal, preencher uma lacuna e tal, que é aproximar as pessoas destes assuntos, porque conhecendo melhor a história, não é? Conhecendo melhor a história, compreende-se melhor o presente. Aliás, é essencial. Aliás, há aqui uma ouvinte nossa que faz esse comentário, em que ela aponta assim muito resumidamente que a história do século XX não é dada na escola por falta de tempo, porque os conteúdos são demasiado extensos, e diz ela, se o nosso convidado, se Luís, não acha que isso seria essencial, já que explica diretamente muita da situação histórica e política atual. Com certeza. O século XX, mas também o século XIX, porque esta nossa realidade sociopolítica remonta ao século XIX. A época contemporânea, agora fala-se pouco das grandes eras da história, mas fala-se, por exemplo, é invocado muitas vezes a Antiguidade, a Idade Média. Pronto, as pessoas falam da Idade Média, mas
mas depois fica-se um bocado por aí, não é? A seguir a Idade Média vem a Idade Moderna, que corresponde aos séculos XVII, XVIII, por aí fora, e depois a época contemporânea. A época contemporânea começa com a Revolução Francesa. No fim do século XVIII, apanha depois o século XIX todo, tal, o liberalismo, portanto, é esta a realidade política em que a gente vive, que ainda não foi alterada. Portanto, parlamentos, eleições, coisas assim, pronto, a burguesia a tomar as rédeas do poder em vez de ser a nobreza de sangue, como era antigamente, não é? Portanto, esta é a idade contemporânea. Não é? Já, curiosamente, há pouco eu perguntava-te se nunca te tinha dado para fazeres um estudo sobre algo, não é? Curiosamente, eu acho que estou a ler neste momento quase um livro histórico. Alguém se decidiu fazer um estudo sobre os provérbios que existem a nível mundial só sobre mulheres. E há provérbios incríveis. Isso é curioso. Há um provérbio turco que diz: ouve a tua mulher de 40 em 40 anos. Isso explica muita coisa. Explica muita coisa. Aliás, o provérbio nem é bem assim. Não, o livro chama-se, já agora passa a publicidade, chama-se Nunca Cases com uma Mulher com Pés Grandes, que também é um provérbio. Pois. Mas isso é isso é um estudo mais de história das mentalidades, não é? Mais do que outra coisa. A mentalidade portuguesa está diferente ou não? Está um pouco, quer dizer, a mentalidade vai-se alterando sempre. No Ocidente, a mentalidade ocidental evolui mais do que, por exemplo, dos países islâmicos, por razões que a gente conhece. Então, por exemplo, já agora, a esse propósito, já que faz essa diferenciação, o Ocidente nunca usou muitos provérbios. Já, quando entras no continente africano, os provérbios começam a contar de um outro modo. Deixámos de valorizar este tipo de sabedoria, não é? Eles existem, mas de certo modo a gente usa-os um bocado ironicamente, não é? Quem tudo quer, tudo perde, assim, pronto. Mas não são os que dão jeito. Não são já tão usados, não são tão usados como foram noutros tempos, não é? Sim. E por outro lado, não tem o peso que tem. Bem, na China, um provérbio é tudo, não é? Os provérbios, as citações de Confúcio, tudo isso. Disse o grande filósofo, não sei o quê, que quem muito se estica, pronto. Menos é curioso, porque é das economias mais promissoras das sociedades com maior número, com mais desenvolvimento e que valoriza imenso esta sabedoria e a própria história. Exatamente. Já cá. A China é muito prudente, portanto ela agora tem este peso, a importância que a gente conhece, mas gosta de fazer as coisas devagar, tem o seu tempo, porque a China, se quisesse dominar o mundo, já não teria feito há tempo, não é? Mas eles acham que há tempo para tudo. Dominar o mundo em que sentido? No sentido económico? Não, sim, exatamente. Pois. Bem, isso acho que... Claro, sim. Podia ser no sentido bélico também da coisa. O Napoleão disse, que assim, há 200 anos disse: quando a China acordar, o mundo tremerá, disse ele. Portanto, ele teve essa antevisão. Porque a China Mas acabou muito mal o Napoleão. Acabou isolado, não é? Porque foi derrotado, pois aí está, foi derrotado militarmente, porque ele quis dominar a Europa. E quando assim manda-se o derrotado para um sítio. Ele foi para onde? Para a ilha de Santa Helena, que fica lá perdida, algures no Atlântico Sul. Portanto, é um sítio desolado. E morreu como? Não sabe se foi. Não sabe se terá sido envenenado até. Dores no estômago e tal, não sabe se foi um cancro no estômago, não sei. Mas eram umas dores gástricas, umas coisas horríveis, não é? É relativamente novo. Morreu sem glória. Morreu sem glória, pronto. Esteve ali cativo ainda há uns anos, entre 1815 e 21, portanto esteve ali 6 anos ainda, não é? Mas como é que as pessoas falam ainda assim do Napoleão como um vencedor, não é? Falam muito porque, de facto, ele foi um indivíduo muito importante na história europeia, porque veiculou as ideias da Revolução Francesa. Quando houve as invasões francesas aqui em Portugal, nomeadamente, muitos portugueses apoiaram os franceses. Não se pense que todos lutaram contra os franceses. Não. Até havia tropas que combateram pelos franceses. Não é? Na terceira invasão de uma cena, havia imensos soldados portugueses integrados na Grande Armée. Não é? Isso foi em que ano? 1810. Portanto, as invasões foram entre 1807 e 1811, aqui de Portugal, não é? Porque de facto ser pró-francês nesse tempo era ser progressista. Aliás, a gente pode imaginar se, por exemplo, nos anos 50 ou 60 a União Soviética tivesse invadido Portugal, a Península Ibérica, muitos portugueses, os comunistas, teriam apoiado. Portanto, a situação aí era semelhante, era idêntica, não é? Olha, já agora uma pergunta que nos fazem aqui através do Facebook é da Catarina Vicente. Ela diz: uma pergunta ao convidado. O que acha da história mais recente do nosso país e do mundo, século XX, era sempre aquela que não era dada na escola, para aqueles que depois não seguiram humanidades. Nunca tínhamos tempo para dar o século XX, que me parece ser um dos mais importantes, já que nos explica mais diretamente muita da situação histórica e política
política atual do mundo. Ou se calhar já mudaram o currículo, diz ela, não sei. Mas já falámos aqui um pouco disso. O século XX e o século XIX são os dois séculos que nos influenciaram diretamente, não é? E que nós vivemos. Porque a segunda parte do século XX, eu pelo menos vivia toda e tivemos metidos nisso e sabemos perfeitamente o que é isso. Qual é que achas que foi o acontecimento histórico que mudou completamente o rumo de Portugal? Isto é, para bem, para melhor ou para pior? Aquele acontecimento que, se tivesse sido de outra forma, hoje estaríamos noutro ponto. 7-3 do Benfica ao Sporting. Sem dúvida, sem dúvida. Bem, foi a Batalha de Alves Barrota, porque se os portugueses tivessem perdido, os portugueses, quer dizer, aqueles marginais, porque era um pequeno exército, não é? Porque a maioria dos portugueses, aí está, a maioria dos portugueses, sobretudo a nobreza, estava com os castelhanos, com o rei castelhano, não é? Bem, tu falas isso como se fosse ontem. Pois, mas é explica verdade. lá a Batalha de Alves Barrota para os mais novos. Vai. Pois, portanto, por consequência de todos aqueles erros do tal Dom Fernando, que há bocado falávamos, o Formoso, não é? Portugal foi-se envolvido em guerras com Castela, nomeadamente a filha dele, a única filha dele, a Dona Beatriz, que ele devia ter. Foi casá-la com o rei de Castela, percebe? O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o rei de Castela iria ser o rei de Portugal, inevitavelmente, porque ele não tinha outros filhos, outros descendentes. Sim. Portanto, o rei de Castela, João I, achou-se muito justamente com direito ao trono português, porque eram estas as regras, não é? Só que houve aqui um grupo de... A maior parte da nobreza portuguesa apoiou, não é? Só que houve aqui um grupo de resistentes, pronto, não é? Quem eram esses resistentes? O Dom João I, que era o mestre de aviso, o Novas Pereira, e a burguesia das cidades, sobretudo de Lisboa. Os indivíduos que não eram nobres, mas começavam a enriquecer com o negócio e com as coisas. E que provavelmente achavam que iam ser abafados com este domínio castelhano. Exatamente. Há sempre aqui um interesse económico por trás. Nuno Álvares Pereira, do qual eu descendo, não é? Foi casado com Leonor Vaz de Sousa Alvim. Cadê que eu bem? Sou nobre. Não! Então, Xana. Exatamente. É verdade. Leonor Vaz de Sousa Alvim, assim se chamava. Que era das terras de baixo. Era uma senhora. Baixo, terras da minha família das também. Terras de baixo do Minho. Sim. Será que alguém da minha família se enrolou com a tua família? Sim. Se calhar somos primos. Se calhar, Xana, somos primos. É verdade. Vamos falar com alguém que está em linha, já agora, também com um nome absolutamente histórico. Ele chama-se Pedro Costa. Olá, boa noite. Verdade, Pedro Costa é conhecido realizador de cinema. E não só. Ex-subdiretor de programas da SIC. Há vários. Queres começar por onde? Muitos operadores de câmara, há muita gente. É verdade. Há um Pedro Costa jogador de futebol. Jogava no Braga há uns anos, lateral direito. Estou. Vai-se apanhando os nomes, vai-se lendo e vai-se escrevendo os indivíduos com o mesmo nome. Dás-te ao trabalho de fazer isso? Sim. Não, já cheguei a dar-me ao trabalho disso. Porque também tem outro nome, também há outro operador de câmara como Pedro Mateus. E também por acaso também já consegui chegar à fala uma vez com esse senhor. Mas pela coincidência dos trabalho nomes. de escrever os nomes. Eu já me aconteceu receber e-mails de pessoas com o mesmo nome que eu e provavelmente se enganavam na designação no e-mail, e eu recebi e-mails. Há deles que eu respondo, porque imagina, ofertas de emprego, advertências, não é? E atenção que está para muito breve entrevistarmos aqui, neste programa, finalmente, o mestre Fernando Alvim. Deixa-me mítico. Isso vai ser um programa memorável. Fernando Alvim entrevista Fernando Alvim. Tu leste esta mensagem que temos no nosso Facebook? Não. Deixa-me ler isto muito rapidamente. A Lenice Parreira disse: Alvim, ontem foi assustador. Ouvi por uns instantes a Rádio Amália e disseram: hoje estou nervosa porque vem cá o programa O Grande Fernando Alvim. Não perca daqui a instantes. E eu deixei-me por lá ficar a ouvir fados e fadinhos. Como é por demais óbvio, não eras tu o convidado. Era um outro Fernando Alvim, aquele do fado. Falta de cultura à minha, diz ela. À custa dessa e da minha curiosidade por te ouvir a falar de fado, o que dirias tu? Fiquei na Rádio Amália. Eu tenho colecionado várias capas que estão a dar ao Fernando Alvim, seja no Expresso, tenho colecionado tudo só para mostrar aos meus amigos e dizer que sou eu. Por exemplo, fui capa agora do suplemento Y no Público, vinha lá Fernando Alvim, Expresso, um mestre, tenho posto tudo no meu quarto. E as pessoas, quando entrarem, vão pensar que sou eu. Já percebeste que tens que chegar àquela idade para teres esse reconhecimento? Não, mas, repara, isto é uma campanha boa para o meu nome. Mas é? Porque eu acabo por ser mais mainstream e as pessoas pensam que sou eu. Eu digo sempre que sim, que sou. Claro, vou aproveitar o grande
mestre. Está a ver, eu contigo no outro dia quando te ligaram a felicitar pelo excelente Sim, trabalho. o este excelente novo trabalho. Tens Maravilhoso. vários atributos, que és como se costuma dizer, multímodo, não é? É verdade. Já agora, deixem-me dizer-vos que o próprio Fernando Alvim já me enviou uma mensagem para o meu telemóvel e posso dizer que é muito divertido. E ele disse que vem cá e vem contar histórias já que lhe aconteceram por causa desta coincidência de nome. Já agora, não percamos o nosso ouvinte, Pedro Costa. Pedro Costa, Ainda estou por aqui. Em Póvoa de Varzim, que fica pertíssimo de Aveiro Mar. Exato, o Conselho de Aveiro Mar, o Conselho de Alvarzim, Aveiro Mar. Há uma terra que se chama Aveiro Mar. É um nome considerado o nome mais bonito da Europa. Sim. Verdade. Mas como é que se chamam os habitantes de Aveiro Mar? São os Aveiro-marenses. Aveiro-marenses. A sério que são? É assim que se chama. Aveiro-marenses. Isso é ótimo. Nosso país realmente Adorava atender um ouvinte de Aveiro Mar. Um Aveiro-marense. Aliás, havia um livro, As Aventuras de João Sem Medo, que era do José Gomes Ferreira. Que eram os habitantes de Chora-Clog Bebes, que eram os Chora-Clog Bebenses. Eram os Chora-Clog Bebenses. Chora-Clog Bebes é muito bom. Chora-Clog. Enfim. Pedro. Então, mas Pedro, o que é que tens a acrescentar? Ora, voltando outra vez foi assim que a Alemanha perdeu a guerra. Chegou a acontecer na escola secundária ter uma colega minha nessa posição, como a Xana disse há pouco, de rabinho para o ar. E nós, os rapazes, dissemos, olha que foi assim que a Alemanha perdeu a guerra. E o professor rematou e disse, e é assim que muitos ganham a vida. Isso é ótimo. Mas foi numa aula de educação física. Foi bastante engraçado. É sabedoria popular, o seu mais alto nível. Mas é verdade, esta expressão toda a gente a conhece. Eu lembro-me há uns anos atrás que eu falava aqui de uma expressão e que colocavam em dúvida a minha seriedade. A minha seriedade que nunca deve ser colocada. Que era, a expressão que eu tinha era nada como dantes, quartel-general em Abrantes. Exatamente. E as pessoas diziam que esta expressão nunca tinha existido. E é óbvio que existiu. Existiu, mas é sobretudo usada no Brasil, é curioso. Verdade isso. Exato. Porque nós os portugueses, umas expressões portuguesas que ficaram, que são ainda mais recorrentes lá do que cá. E expressões também. Não, a expressão era tudo como dantes, quartel-general em Abrantes. Assim é que era. Sim, tudo como dantes, quartel-general em Abrantes. E sabes a justificação para isto? Não, porque havia lá um quartel-general de facto, pronto. Portanto isso é uma expressão pronto, que se refere a uma coisa que existiu, pronto. Já agora, historicamente, Póvoa de Varzim tem... A zona de Abrantes é a zona importante ali, onde anda só o polígono de tanques, o Santa Margarida, isso tudo é a zona estratégica de Portugal, importante. Abrantes fica muito perto de Vila de Rei. Vila de Rei, que é a cidade mais... É a cidade, Vila? É o meio de Portugal. É a cidade mais recente de Portugal, não é? É. E quando veio a primeira invasão francesa, veio ali por Abrantes, não é? Não é Terra de Camões, Vila de Rei? José Cardoso Pires. Não sabe onde é que ele nasceu. Não, espera. Não sabe onde é que o Camões nasceu. Constância é que falam de Constância. Esteve lá exilado, diz-se, porque as pessoas naquele tempo iam exiladas para uma terra. Não é? Como é que morreu o Camões? O Camões morreu aqui em Lisboa, morreu, diz que pobre e tal, pronto, mas morreu de doença, pronto, morreu de morte natural, não é? Morreu, depois teve vida aventuras no Oriente, até naufragado, junto da costa do Vietnã. Por acaso não se sabe muito da história da vida, sabe-se da história do Pessoa, mas não se sabe do Camões. O Camões era mais reservado, não aparecia na flash. Porque não sabe muito, porque não sabe muito. Há uns romances, há um romance do Campos Júnior que escrito há 100 anos, houve um filme, não é? E mesmo a vida amorosa do Camões. Mas não há nada, não se sabe nada ao certo, nem sabe onde é que ele nasceu ao certo, porque ele não era nobre, não é? De forma que as coisas não ficam registadas, não é? Sabes apenas que escreveu os Lusíadas. Não interessava para ninguém, basicamente. Então, não se sabe onde é que ele nasceu? Não sabe onde é que nasceu. Não se sabe onde é que Camões nasceu? Não sabe onde. Até ninguém lhe perguntou? Não, sei lá, ele deve ter dito que as pessoas esqueceram-se. Não escreveram, não se esqueceram, não escreveram, mas veio lá nenhum. Não se sabe onde é que ele estudou, sabe-se que era culto, claro, sabia latim, sabia antologia, mas não se sabe sequer onde é que estudou. Mas isso não era. Estudou na ETIC, o Camões estudou na ETIC. Não eram atributos só de pessoas mais endinheiradas. Os pobres não sabiam latim. Não, mas sim, quer dizer, mas pronto, mas ele era presumo-se que ele seria da chamada pequena nobreza. Não era um pé descalço, digamos assim. O pai tinha uma quinta, pai. Exatamente. Enfim, Pedro, queres falar historicamente sobre Póvoa de Varzim? Historicamente, Póvoa de Varzim já não, o nome inicial que tem era Vila Euracini. E depois foi havendo bastantes alterações do nome, depois penso que os romanos foram os primeiros a dar o nome de Vila Euracini,
depois começou a passar a povoação e já tinha outro nome que agora não me lembro, e agora assim também se foi lembrando é que ficaram em Varzim. Ficou a povoação de Varzim, agora o Varzim vem de Euracini. Mas era que eu gosto do primeiro nome, como é que era? Vila Euracini. Gosto. Euracini. Dá-lhe um ar europeísta e com um certo glamour. Não, mas Póvoa de Varzim também. Póvoa de Varzim. Mas gosto mais de ver o mar. Eu gosto mais de. Não sei o que te diga. Olha, e também ali perto outra terra chamada Apulia, que também é um nome bonito. Apulia, sim. A famosa praia da Apulia, onde a Bárbara Guimarães, enquanto jovem, fazia nudismo. Não fazia nada. Ai, que mitos. Não fazia, mas é verdade que é para a praia da Apulia. Não era mentira nenhuma. Podemos confirmar, até porque, atenção, estamos a fazer esforços no sentido de que Carrilho venha ao programa. Pensei que este é de Bárbara. Não, trazemos o marido. E ele depois diz-nos se não era verdade. Na altura não o conhecia. Mas pronto, enfim. Sabes que ele é filósofo, ele pode te enrolar aqui uma hora a dizer coisas. Sim. E dá-me um nó cerebral. Não vais perceber. Dá-te um nó cerebral. É possível. E não vai falar dela. Olha, já agora, queres deixar mais algum comentário? Pedro Costa. O comentário que eu queria fazer, mas entretanto já houve penso que através do Facebook já fizeram, que é a propósito do currículo de História nos anos, até o 9º ano em que todos temos as mesmas disciplinas e por aí fora, porque é que não se aborda o século passado com maior importância. Já vários ouvintes disseram isso, exatamente. Então, mas porquê é que não se faz nada? Não sei, então estamos a fazer nós já, para talvez alguém ouça. Pois. Isso também é verdade. É bem verdade. Olha, um abraço para ti. Abraço, Pedro. Sim, beijinhos. Era Pedro Costa da Póvoa de Varzim. Por acaso é curioso, porque se nós percebermos bem e olhamos para as pessoas, e a grande maioria vivem em sítios, até nomes de ruas, Rua Casais Monteiro. E as pessoas vivem uma vida inteira na Rua Casais Monteiro e não imaginam quem é que foi o Casais Monteiro. Nem sequer têm curiosidade em saber. E toda a vida moraram na Rua Casais Monteiro. Há muitos esses casos. Inclusive em ruas importantes. Por exemplo, Almirante Reis. Almirante Reis é o canto dos reis. Almirante Reis disse que se suicidou, é verdade. Suicidou-se no dia 4 de outubro de 1910. Porquê é que se suicidou? Porque pensou que a Revolução ia correr mal, enganou-se. E precipitou-se e deu um tiro na cabeça. Porque era ele o chefe do Diretório Republicano. Que grande falhanço histórico. Foi um falhanço histórico, foi. E ainda tem uma avenida muito importante. Muito importante, claro, porque depois a República Triunfante deu esse nome à avenida que se chamava Rainha Dona Amélia. Chamava-se Rainha Dona Amélia. Já agora, achas que é uma questão nada consensual? Achas que o Marquês de Pombal merece uma estátua tão imponente e um lugar tão visível? Eu acho que sim. Acho que foi o político. Há quem diga que não. Acho que foi o político mais importante. Claro que ele é verdade. Mas não foi ele que a mandou fazer? Não. Aquela estátua é mais recente do que as pessoas pensam. Aquela estátua foi inaugurada em 1930. Em 1930? Sim. Então o que é que havia ali antes? Nada. Quando foi o 5 de outubro, a célula rotunda era nada, era só uma coisa. Era um campo, um descampado. Estava convencidíssima que era mais. Já estavam lá os diabos vermelhos. Os diabos vermelhos já relevavam aqui. Aquela estátua foi inaugurada já no período da ditadura, já depois de ter acabado a Primeira República e tudo. Sim. Pois, está a lavar figuras históricas. Não, mas a sério, o Marquês de Pombal foi muito importante. Foi um ditador, claro, evidentemente, mas naquele tempo eram os políticos todos, porque ainda viveram no século XVIII, ainda antes da Revolução Francesa, da Revolução Americana e isso tudo. Portanto, ele era um político esclarecido, era um maçom. Mas o que é que disse que foi o melhor político, então? Porque conseguiu pôr o país acertar, com que o país acertasse o passo com os países da Europa, da altura. O Portugal de Dom João V era um país desgraçado nas mãos da Igreja, enfim, era só missas, bietério, monges, os frades é que mandavam, os padres, aquilo tudo. Ele conseguiu, de facto, criar um país para, de facto, pô-lo próximo dos outros, não é? Também perseguiu uma série de famílias, ordens religiosas. Ele é criticado por causa disso, mas isso foi porque... Judeus e... Vamos lá fazer aqui uma os jesuítas, sim. Os jesuítas, porque ele achava exatamente que os padres é que estavam a prejudicar o progresso do país. Não é? E ele perseguiu aquelas famílias porque estavam implicadas no atentado contra Dom José. Ou seja, era um crime de lesa-majestade, que era o crime mais importante que se podia conceber na altura. E nós usamos a expressão, um crime de lesa-majestade. Não é? Ora bem, ele conseguiu acabar com a Inquisição, tal como ela existia. Terminou, pôs termo à distinção entre cristãos velhos e cristãos novos, ou seja, os judeus, não é?
os mesmos direitos para as populações de origem africana. De facto, era progressista. Era perfeitamente progressista. Deixa-me dizer que estamos no final deste programa. Recordar a todos aqueles que estão a ouvir esta edição da Prova Oral que estamos à conversa com Luís Almeida Martins. E a recordar que existe o livro. Não é? É isso mesmo, verdade. Quase que não falava. É verdade. Bom, o livro chama-se 365 dias com histórias da história de Portugal. É uma edição muito recente que, como o próprio nome indica, reúne 365 histórias contadas pelo nosso convidado de uma forma muito apaixonante, sabes? Eu não te conhecia, nunca te tinha ouvido e tu transmites uma paixão devia ter um pela história. com a voz do Luís a contar as histórias. Estão escritas numa linguagem coloquial, portanto esforcei-me por isso. É como se estivéssemos a ouvir-te. Exatamente, e podem ser lidas por pessoas de todas as idades, inclusive crianças pequenas não direi, mas desde jovens até nonagenários. Luís, queres assim, mesmo aqui na pontinha, na reta final, contar algum segredo ou uma mentira da história de Portugal sim, para o final. que tenha ficado até os dias de hoje? Sim, porque também descreves isso no teu livro, não é? Quer dizer, há muitas mentiras. E pronto, agora estou-me a lembrar, de repente a construção dos castelos. Pronto, o castelo de São Jorge, olha, é uma história semelhante à do Marquês de Pombal, só que esta não é escondida. O castelo de São Jorge foi construído nos anos 40. Começou a ser construído em 39. Não. Claro, havia lá umas ruínas, mas ruínas que não se viam no chão, não é? Pronto, não. Se a gente vir fotografias dos anos 30, não é? Aquele monte do castelo estava cheio de casas, era o bairro do castelo, tinha lá um quartel, aquilo tudo. As torres com as ameias não existiam. Há pouco falávamos também de provérbios. E vou fazer questão de ir aos domingos fazer aquelas visitas guiadas só para arrasar com o guia e dizer não é nada, isto é nada. Os arquitetos iam para o Recio olhar para cima e dizer, olha, ali fica bem uma torre, vamos fazer uma torre. Não, ali mais ao lado e tal. Depois iam lá para cima, aqui e tal. É curioso, estou aqui a fazer um esforço enorme para me recordar de uma expressão que é quase um provérbio português e que é ali para os lados do Lux, que é um monumento que demorou muito tempo a construir. Panteão? Não é? Como é que será a expressão que era? As obras de Santa Graça. Exatamente, é isso mesmo. Obras de Santa Graça. Eu ainda sou desse tempo. As obras de Santa, aquilo demorou mais de 100 anos a construir, não é? Mais de 200. Aquilo só foi inaugurado. Mas porquê? Aquilo só foi inaugurado nos anos 60, em 66. Porque dizia-se que a cúpula caía, aquela parte de cima, como é que chama? Os embórios e tal. Sim. Como é que é a expressão? Eu adoro essa coisa das obras de até Santa Graça. Finalmente foi feita de cimento, de betão armado. Pronto. Exato. A expressão normalmente é isto está pior que as obras de Santa Graça, não é? Qualquer coisa que nunca mais acaba, não é? Quando eu era miúdo, eu sou daquela zona, porque eu nasci na Graça, andei ali no Gil Vicente, aquilo ainda não existia. Era ali uma coisa abandonada e ainda sem os embórios, sem a cúpula, não é? Porque aquilo não existia, não é? Era uma coisa que estava ali fechada. Tinha um teto de tábuas, tinha assim um teto de tábuas. Bem, enfim, estivemos aqui com os depoimentos formidáveis de Luís Almeida Martins. Mais uma vez repito, há um livro onde podem saber mais deste contador de histórias e também historiador e jornalista. 365 dias com histórias da história de Portugal. Obrigado, Luís, por ter vindo. Obrigado, eu, pelo convite.